Boa noite para quem está entrando agora na nossa live do Afectos. A gente vai dar alguns minutinhos para que vocês que estão aqui na live possam compartilhar e a gente também compartilhe aqui nas redes sociais. Então vamos aguardar só mais alguns minutinhos. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Simone, enfermeira. Desculpa. Boa noite, né? Acho que podem me chamar novamente de Dô, que eu acho que é mais fácil do que ficar falando do Igros, né? Tudo bem que depois que decora também não tem como esquecer, né? Eu sou psicólogo, é isso, né? Deixa eu ver aqui, que eu vou compartilhar também. Hoje a gente está aqui para falar de um assunto bem polêmico, muito importante para todos nós da sociedade, que é sobre o Setembro Amarelo, o setembro que a gente fala sobre a prevenção do suicídio. Esse tema que é considerado problema de saúde pública. Então, para quem está entrando aí, compartilhe com seus amigos, seus familiares, porque hoje a gente vai trazer alguns dados, alguns alertas e como prevenir também esse momento triste que afeta muitas famílias, muitos vínculos de amigos, de conhecidos. Então, ajude a gente a levar essa informação para mais famílias. Vamos aqui olhar o pessoal que está entrando ou que já entrou na nossa live. A gente pede para vocês compartilharem, né? A gente sempre reforça isso, que não é por conta de números ou porque nós queremos, né, ficar conhecidos, vamos dizer assim, mas porque os nossos temas aqui no Afectos, eles são informativos, trazem conhecimento e muitas vezes ajudam as pessoas no que elas estão passando, né? E a gente falando de suicídio, a gente pode reforçar muito agora, principalmente na pandemia, né? Em que a gente está vendo muito isso acontecer devido à situação que estamos passando, devido ao isolamento. Então é muito importante esse tema. A gente reforça ele durante todo o ano e é por isso que a gente inclusive decidiu fazer no último dia de setembro, né? Durante todo o mês de setembro foi falado sobre isso, só que o suicídio ele deve ser atenção de todos o ano inteiro, né? Porque não é só agora em setembro que as pessoas decidem se suicidar, né? Tentam o suicídio e muitas vezes conseguem, infelizmente, mas sim durante todo o ano por diversos motivos, diversas situações, desde a situação financeira até uma briga num relacionamento, podem ser motivos para isso. Então, nós vamos começar aqui. Boa noite, Cristina. Quem foi entrando, gente, dá uma boa noite, porque hoje não está aparecendo que vocês estão assistindo. Então, quem puder dar uma boa noite aí pra gente, para aparecer aqui, pra gente poder falar com vocês. Comentem, perguntem, tá? Tudo que a gente puder trazer de conhecimento para vocês, informação, a gente está aqui para isso, tá bom? Então a gente vai começar. Eu vou começar com um poema que o Douglas me mandou. Deixa eu só me localizar aqui. Vamos lá. O nome do poema é Recomece, é do Braulio Bessa. É isso, né? Quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço, recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço, recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço, recomece a caminhar. Quando o mal for evidente, o amor se ocultar, quando o peito for vazio, quando o abraço faltar, é hora do recomeço, recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe amparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço, recomece a levantar.
Quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, é hora do recomeço. Recomece a sonhar. Enfim, é preciso de um final para poder recomeçar, como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. Que lindo, né? Acho que a ideia de recomeçar, né, acho que é uma das maiores possibilidades de ser humano. Né? Em todas as ocasiões da vida, a gente pode recomeçar. Né? E o tema traz isso, né? O que é o suicídio? O suicídio é quando a pessoa está passando por um momento difícil, um momento conturbado, e ao invés dela escolher pela vida, ela escolhe pela morte como uma solução, né? E esse poema traz que em todo momento, cada situação negativa que a gente tiver, que a gente recomece, né? E quando a Organização Mundial da Saúde, em 2014, lançou essa campanha em setembro, mais precisamente é 10 de setembro, né? Então, o que eles trouxeram? Mostrando que o suicídio, ele precisa ser falado, né? A gente não pode continuar escondendo esse assunto, né? Onde ele é tão presente na nossa vida, né? Eu mesma, eu estava comentando com a Gabi e com o Douglas esse ano, eu passei por momentos de pessoas conhecidas se suicidarem, né? E como a gente fica abalado, como a gente também se sente abalado, pensando assim, nossa, será que eu poderia ter feito alguma coisa? Né, Doi? Eu acho que depois você vai falar um pouquinho sobre isso, né? Como que a gente pode acolher essa pessoa que passa por esse momento, como a gente consegue reconhecer, né? E a gente traz alguns dados para vocês verem o quanto é assustador esses números sobre suicídio. Eu, como sempre, tenho uma colinha aqui, o Doi e a Gabi vão complementando. Então, pela Organização Mundial da Saúde, 32 pessoas se suicidam por dia no Brasil. Então, pensa, a gente só tem 24 horas. Pensa que a cada mais de 2 pessoas por hora se suicidam, né? Atualmente, principalmente mulheres com idade de 15 a 29 anos. E como que tem acontecido esses suicídios, principalmente? Com ingestão de pesticidas, né, muitas vezes disponíveis em lojas, né? Tem acontecido também com o uso desenfreado de medicamentos psicotrópicos, medicamentos tarja preta, para controle de dor, para indução do sono. Enforcamento também tem um número alto de enforcamento, de suicídio, e armas de fogo. Em tempos de Covid, então vamos dizer assim, há alguns meses que a gente está vivendo Covid aqui no Brasil, desde fevereiro, março, então esse número registrou no Brasil mais de 13.400 mortes, né? Sendo que mais de 10 mil foram de homens. Então, para a gente ver como isso realmente é um problema de saúde pública e a gente precisa falar, a gente precisa orientar, a gente precisa conversar sobre isso. E o Douglas ainda tem mais um dado assustador. Pode fazer aquilo lá que a gente combinou dos 3 segundos. Bora lá. Eu acho que é importante a gente pensar que, da mesma forma que nasce pessoas, morrem pessoas. Né? E aí eu queria convidar todo mundo que está assistindo, o relógio bem na nossa frente, dá pra gente contar aqui. A gente contar 3 segundos exatamente, né? 1, 2, 3. Então nesse exato momento alguém tentou, né, ceifar a sua vida, acabar com a sua vida. A cada 3 segundos, de uma forma geral, mundial, alguém tenta contra a sua vida. E a cada 40 segundos alguém no mundo consegue cometer suicídio. Né?
É muito triste, né? Muito triste. Se a gente pensar por dia, né? 40 segundos, né? Foram os dados que a Simone trouxe, né? São essas 32 pessoas aí que conseguem. Né? Só que aí a gente viu que o dado é de mulheres com 15 a 29 anos, o dado máximo. Só que a gente tem uma cartilha, né, que a gente compartilhou aqui entre a gente, e depois eu vou tentar colocar em algum drive, alguma coisa para a gente compartilhar o link, que não são só, né, mulheres que se suicidam, mas tem um dado de que crianças e adolescentes principalmente se suicidam porque as pessoas têm dificuldade de reconhecer que crianças podem ter essa intenção, tipo, imagina, até parece que uma criança vai chegar numa cozinha, vai, sei lá, fazer alguma coisa ou pegar o remédio da mãe que está em cima da escrivaninha porque a mãe tomou o remédio e esqueceu lá, até parece que essa criança vai se suicidar. Só que acontece, as crianças são vítimas, né, de tudo isso, principalmente porque elas agora estão inseridas 100% nas redes sociais e a rede social é muito ilusória, né? Então as crianças às vezes veem alguma situação de gente que está tendo muito sucesso e a criança não está conseguindo curtidas na foto do Facebook, ou que o pai e a mãe não dão tanta atenção quanto aquele pai que ela vê tirando foto com o filho. E a criança não tem a consciência de entender que, assim, aquele é só aquele momento. O pai tirou a foto, postou, mas pode ser que o pai também não dê atenção para aquela criança. Então, por conta das redes sociais, as crianças também acabam cometendo suicídio e muitas vezes a gente acha que não, que elas não vão ter esse discernimento e nem essa cabeça para fazer acontecer, né? Sim, igual os adolescentes, né? Muitas vezes só fica de olho, assim, para saber o que o pai e a mãe tomam como remédio. E taxas grandes também de suicídio, e eu queria que vocês compartilhassem, que vocês comentassem se vocês já vivenciaram, já conheceram alguém assim perto que se suicidou. Comenta como foi para você saber sobre isso, como foi para sua família, ou se foi alguém da sua família, como você vivenciou isso. Comenta aí, coloca para nós o que você sentiu. Porque a gente vê também taxas elevadas de suicídio em grupos vulneráveis, que a gente chama, né? Que muitas vezes são privadas de viver a sua liberdade, o seu jeito de querer viver, né? Por terem muito, sentirem preconceito, né? Ser assim excluído da sociedade. Então a gente vê muitos dados também com refugiados, a gente vê com indígenas, negros, a LGBTI, né, que são os lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e intersexuais, que são pessoas que eles se descobrem, né, e vivem esse preconceito, a violência também social. Então essas pessoas acabam tendo o tempo de vida abreviado por tudo isso que ela recebe da sociedade, né, que muitas vezes não ajuda ela a se entender como pessoa, a entender a importância dela como pessoa. Então, a gente tem que ficar de olho, sim, nesses dados, e são alarmantes. A Gabi também, acho que vai falar, né? Em 2018, a maior taxa era em idosos. E quantos idosos são abandonados hoje em dia nas casas, né? Pelas famílias, e assim, preferem morrer, né, se matar mesmo, a viver aquela solidão, aquela tristeza, né? O registro foi, em 2018, o Ministério da Saúde divulgou que a alta taxa de suicídio dos idosos foi com mais de 70 anos. Então você pensa, aquele idoso mesmo, né, que tipo, tá em casa, às vezes mora sozinho, porque muitas famílias não têm aquele cuidado, não têm aquela paciência para cuidar, então deixa ou morando sozinho, ou, né, coloca num asilo, ou qualquer outra coisa. Então, os idosos acima de 70 anos, e a faixa etária foi registrada uma taxa média de 8,9 mortes por 100 mil idosos nos últimos 6 anos. E a taxa média nacional é de 5,5 por 100 mil. Né? Então, a gente vê que houve um crescimento muito grande de 2018 para cá, e a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente pensa assim, não,
só tá sozinho em casa só, não pega nada, sabe? Porque os idosos, eles também têm sentimentos, assim como as crianças, os idosos também pensam isso. E principalmente os idosos, que muitas vezes já não estão mais fazendo aquelas atividades que costumavam fazer, ficam mais dentro de casa, têm mais tempo para pensar em coisas negativas, de reparar nas coisas que acontecem dentro de casa. Né? Então aquele idoso que repara assim, mas a minha filha fica no celular o dia inteiro e não me dá atenção. Mas a minha filha não está mais fazendo aquela comida Parece que eu é um gosto. estorvo, né? Na verdade, né? Se sente um estorvo. Sou um objeto. Exatamente. Né? E é legal também pensar que o suicídio ele não é uma resposta eterna para um problema temporário. Né? Porque nós caminhamos justamente para isso, né? Pensar que eu estou sofrendo é para sempre, nunca vai mudar, sempre vai ser assim. Então muitas vezes os nossos pensamentos eles nos levam a pensar que a desgraça vai ser para toda a vida, né? Ou quando não, no caso de idosos, né? Às vezes até tem a sua autonomia, decidiam morar sozinhos, né? E tudo bem. E de repente o companheiro ou a companheira falece. Né? E aí? Um baque, né? É um baque, é um sentimento de... vai ser para sempre. Será que um idoso de, 70 anos, muitas vezes não vai conseguir outra companheira. Né? Então, de fato, para ele, o problema dele não vai ser só temporário. Talvez seja até o final da vida. A Cris até colocou aqui que o suicídio, a meu ver, é a falta de esperança. E isso nada mais é do que a falta de fé, que é isso que você está falando, né? Acreditar que a gente passa por um momento ruim, sim, mas que a gente tem fé que isso vai passar. Né? Às vezes a pessoa se sente completamente sozinha e as famílias acabam não percebendo. É imprescindível muito diálogo, tentar passar segurança e fé para que o tendente ao suicídio sinta-se mais seguro, além do tratamento com psiquiatra e psicólogos. A família pode ajudar muito, por isso temos que ficar sempre atentos. E a Cris fala aqui de procurar o tratamento de psiquiatra e psicólogos, né? E como que é na sua vivência, assim, como psicólogo? Como que é a questão de atendimento e nesse tema de suicídio? Bom, quando o paciente chega, né, com uma tentativa ou pensamento suicida, a gente vai classificar, né, pensar, tentar organizar ele, quais são as possibilidades de fato de acontecer. Né? Então, a gente vai usar alguns critérios, né, para avaliar mesmo. Tem perfil para executar mesmo? Dá para ser trabalhado? Precisa de um medicamento porque está com um transtorno de humor? Né? Tem outros poréns, né? Aí, normalmente o suicídio ele sempre é multifatorial. Então, ele não pode ser desde uma doença crônica, né? Pode ser de um trauma sofrido, a perda de alguém, pode ser um adolescente que está com o rosto cheio de espinhas, né? E que acha que não vai ser para sempre, né? E quando a gente... Não é. Não é. Ficam só as marcas. E quando a gente pensa até mesmo das formas, hoje já chegou paciente de falar, né, adolescente, que conseguiu ver a receita para poder fazer um suicídio, né? E ela tentou de fato, né, fazer a receita, e não eram com medicamentos difíceis de se encontrar, né? Então pega lá duas coisas, mistura com tal coisa, né, que eu não vou dar receita, por favor, né? Peguem duas coisas, mistura com isso, aquilo, outro, e fim, né, tem uma morte. Infelizmente, né, ou felizmente de outro lado, ela teve que passar por um processo de lavagem para poder desintoxicar, né, e não teve maiores complicações, né, mas falo infelizmente porque é o desejo dela naquele momento. E isso está solto na internet para que qualquer um veja, né? Isso que é muito, muito importante a gente frisar também, né? E aí tem outra coisa, né, que hoje é muito discutido, né, e ainda bem que aqui no Brasil a gente ainda mantém essa ideia de que uma pessoa, quando deseja a morte, quando deseja acabar com aquilo que tem de maior valor com a sua vida, a gente ainda identifica que não, né? A gente vai intervir, todo mundo vai intervir,
né, que é crime, né, que quando alguém se suicida em casa, né, precisa passar por uma perícia, precisa fazer boletim de ocorrência sobre aquela morte, porque de fato é um crime. O suicídio, a pessoa que comete suicídio dentro do Código Penal, ela está cometendo um crime contra a própria vida, né? Quando é notificação, dentro do sistema a gente vai falar de violência auto-infligida, né? Onde a pessoa comete violência por ela própria, né? Então, esses casos, quando vão chegando no consultório, ou no sistema público de saúde, o primeiro passo é avaliar, né? Avaliar, e a gente vê a possibilidade ou necessidade de encaminhar para fazer um tratamento medicamentoso, né? E aí eu acho que é o maior desafio, porque muitas vezes, né, aquele paciente, né, que pode ter outra comunidade psiquiátrica, pode usar o próprio medicamento para cometer suicídio. E aí a importância da família acompanhar. A Michelle Brugger, minha comadre, boa noite, comadre. Ela colocou assim: o suicídio é a única solução vista por quem não vê mais esperança, sentido em continuar vivendo e suportando uma dor insuportável. Hoje, por mais que eu não tenha chegado a esse ponto crucial, entendo muito bem o que leva alguém a cometer este ato. Hoje, em minha longa caminhada lutando com a depressão, vejo que não cheguei a esse ponto por causa dos meus filhos pequenos que dependem muito de mim e do meu marido que me estende a mão desde o início. Porque, infelizmente, a grande maioria das pessoas ou não leva a sério uma doença como a depressão, por exemplo, e outros problemas que podem levar ao suicídio, ou estão ocupadas demais para perceber aqueles que estão agonizando em silêncio ao seu lado. E aí o Ronaldo, ele coloca que, ele pergunta, né? Existe algum dado falando sobre motivos, por exemplo, tantos por cento de idosos cometem suicídio por conta da solidão? Mas só comentando aqui sobre o que a Michelle falou, ela vem enfrentando isso há muito tempo. E a gente, muitas vezes, não no caso dela, graças a Deus, porque ao lado dela ela tem pessoas que a entendem, mas eu já vi muita gente falando que, isso é frescura, sabe? Então, assim, pessoas que estão ao meu lado. Eu ouvi outras pessoas dizendo, assim, frescura. Vai trabalhar que resolve. Vai fazer alguma coisa que resolve. Vai para a igreja que resolve. E sem esse cuidado. Simplesmente falou que era besteira, que era bobeira e pronto. Só que a gente precisa entender que uma pessoa que se isola, uma pessoa que não quer comer, uma pessoa que é ativa em muitas coisas e de repente só quer ficar deitado na cama, só quer ficar vendo o celular muitas vezes, e assim, essa é uma grande preocupação, porque se vê o celular, né, olha-se coisas desse tipo no celular, né, então assim, é necessário que a gente entenda que é sim um problema social e que todo mundo precisa ficar atento. Se a gente conhece como a pessoa lida, como a pessoa se porta, é necessário que a gente veja essas pequenas coisas, né? Então, por exemplo, o cara sempre almoçou na mesa, a pessoa sempre gostou de ler um livro, ou a pessoa sempre gostou de sair para caminhar, de repente a pessoa para tudo. Ela não lê mais, ela não sai mais de casa, ela não senta na mesa para comer, ela só fica no celular dentro do quarto. A frescura dela é mimimi, né? Que é o dado agora, mimimi, né? Se a gente pensar também, né? A gente tenta se afastar disso, né? Porque olhar para isso é olhar para os nossos próprios sentimentos, muitas vezes. Então, essas pessoas que às vezes banalizam a dor do outro, é porque possivelmente um dia não foram olhadas para suas dores, né? Então, a gente vê memes sobre isso, né? Na minha época não era assim que tratava, né? Era assim que tratava a depressão, não era assim que tratava aquele outro, né? A gente tem estigmas, né, mesmo? Está marcado que a pessoa que fica em casa não consegue levantar da sua cama porque não tem vontade, não consegue de fato, é porque é preguiçosa, é vagabundo, vários outros sinônimos que aí vai descendo, né? E as pessoas esquecem que, incluindo aqui o que a Mi trouxe, né?
Primeiro que é importante a pessoa reconhecer isso, eu acho que é o primeiro passo, né, para qualquer tipo de tratamento, de busca de tratamento, você se reconhecer, nossa, algo não está normal. Eu falo isso por mim, porque teve uma parte da minha adolescência e, assim, eu sempre fui muito calada e depois eu fiz vários trabalhos para eu ir me interagindo com a sociedade, né? Fiz até teatro uma época, porque eu era muito fechada. E depois eu entrei na pastoral da juventude e isso foi me ajudando a ir me construindo como pessoa, né? Mas eu tive um momento na minha vida onde eu ficava mais dormindo, mais dentro do quarto, não me interagia com os amigos, e daí veio aquele lance, nossa, alguma coisa está errada comigo. Poucos têm esse insight, né? Tipo, nossa, não estou bem. E na época, como eu fazia, né, eu sempre frequentei muito assim, a comunidade, a igreja, eu procurei o padre, né, que sempre foi meu orientador espiritual, desabafei com ele, trouxe toda essa situação e assim, muitas pessoas nem notaram que eu estava naquela situação, nem meus familiares, porque como eu sempre gostava de dormir, então era normal eu dormir, né, mas eu não estava me sentindo bem. E a gente nota que os agravos de problemas para aquele que tenta o suicídio é a solidão, são perdas, né, não saber lidar com perdas. As maiores causas de suicídio, né, o desespero, né, principalmente agora no Covid aumentou muito isso, o desespero de estar desempregado, de como eu vou conseguir dinheiro, o desamparo, a desesperança. E também, igual o Douglas falou, muitos falam que só se suicida aquele que tem depressão, né? E não é isso, né? Teoricamente, fisicamente, a depressão ele é a diminuição de um neurotransmissor. Então as pessoas esquecem isso, né? Algumas pessoas não têm um neurotransmissor e ela precisa sim tomar remédio para que ele volte a ser criado no nosso cérebro para a pessoa ter o prazer de viver novamente, ter o prazer de fazer as atividades, né? Então, e sim, igual a Michele falou, a gente precisa ter mais empatia, né? Escutar o outro sem julgamento, acolher essa pessoa, acolher essa necessidade. Se você vai ajudar ou não, já é outros 500, mas só de você parar, escutar e acolher essa pessoa sem julgamento nenhum, né? A gente tem ouvido tanto falar em empatia, e eu acho que o mundo está precisando mais disso, né? E respondendo o Ronaldo, né? O Ronaldo é lá de Mogi, Gabi, ele é pai de uma crismanda minha, tem participado, né, o Ronaldo? Que bom. Então, ô Ronaldo, eu não tenho em porcentagem os motivos que levam os idosos, tá? Por conta de solidão, por exemplo. Mas eu posso ver se vocês acharem também, acho que a gente pode compartilhar. Em números eu não tenho mesmo, precisaria pesquisar mais a fundo. Mas o que causa mais suicídio em idosos é a solidão, é o se sentir só, abandonado, se sentir um estorvo para a família. Então, e eu acho que em Mogi, né, em Mogi a gente vê muito isso. Quando eu morei aí, eu via muito se falar de suicídio, de idosos, de adolescentes. Então, aí em Mogi também isso é muito agravante, né? Ontem ou anteontem, não vou me lembrar, mas creio que seja ontem, foi anunciado um caso de uma pessoa que estava querendo se jogar de uma ponte, e eu só não consegui acompanhar essa finalização aí, o desfecho dessa história, mas eu espero que tenha sido um desfecho feliz para todos, né? Mas em Mogi das Cruzes, realmente, por causa da quantidade, às vezes até de possibilidades, né? As pessoas veem possibilidades em todas aquelas pontes de Mogi das Cruzes, no trem principalmente,
né? Muita gente se joga no trilho do trem, pula de alguma ponte. No metrô, diariamente, as pessoas não sabem, mas diariamente as pessoas se jogam no metrô. Divulgam, né, eles não divulgam, e assim, quando eu presenciei isso, em plena segunda-feira, acabou com a minha semana. É horrível ver alguém embaixo do metrô. É horrível. Você não consegue, assim... Eu fiquei sem chão, comecei a chorar lá. Meu Deus, a pessoa se jogou, e agora? E o pessoal preocupado, não vou conseguir trabalhar, não vou conseguir estudar. E eu preocupado, será que vai viver? E assim, não divulgam, né? Mas é muito alto o número de tentativa de suicídio no metrô. Eu vou trazer uma vivência para vocês como enfermeira, né? Então, eu já trabalhei em unidade de referência de psiquiatria e para pacientes que tentaram o suicídio, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar todo um protocolo, até se tiver algum profissional de saúde, quiser complementar, a gente cria todo um protocolo que a pessoa não pode receber nada de metal, não pode ter caixa de pérfuro cortante, não pode ter nenhum fio no quarto, a gente tira tudo, tira o telefone, o fio do telefone, só usa o viva voz. Eles não ficam em quarto que tem em frente do quarto, qual o nome? Vidro? Não, igual apartamento que tem na frente da sala, qual o nome? Ai, gente. Mesinhas, as coisas assim? Hall não. Sacada, isso. O paciente não pode. Obrigada. Ai, meu Deus do céu. Então, o paciente não pode ficar com sacada aberta, tem que estar tudo fechado. A gente tira as chaves. Então, tudo isso para que não aconteça dele tentar novamente. E algo importante que o Douglas falou, tem que estar sempre acompanhado. A família, nesse momento, é crucial a participação, porque essa pessoa vai ser acompanhada pelo psicólogo, pelo psiquiatra, cada um na sua função, né? Mas, assim, a família tem que estar inserida nesse cuidado, né? E não é só no cuidado ali no hospital, é cuidado para a vida toda, no dia a dia. Eu tive a vivência de uma jovem, se não me engano, 16, 17 anos, ela tentou por 3 vezes se jogar do viaduto lá no Chá de São Paulo. E assim, ela ficou tempos internada, né? E a mãe ali todo dia com ela, com aquela fé que Deus deu para que ela recebesse alta. Ela foi de alta. Ela saiu com algumas sequelas depois, mas foi de alta. E assim, ela conseguiu ressignificar a vida dela, né? Então, agora ela se sente mais empoderada da vida dela. Acho que ela enxergou que não é o momento dela partir. Mas assim, quantas pessoas ali em São Paulo se jogam ali do viaduto, né? Todo dia. Quem trabalha em hospital aberto recebe muitos pacientes tentando suicídio. Eu, como sou da parte de neurofisiologia, quando eu faço eletroencefalograma, muitas pessoas também já tentaram suicídio, estão em tratamento. Então, a gente nota que é algo que está no nosso dia a dia, né? E que a gente não pode subestimar, a gente não pode achar que é frescura, né? E eu acho que o Douglas até poderia falar isso, né? Assim, como que a gente poderia reconhecer nas pessoas, no jovem, né? Que a gente estava falando um pouquinho aqui antes de começar a live, que a importância assim de saber diferenciar o que é personalidade da pessoa e o que é algo a ser atentado pelo profissional. Só sobre a dúvida do Ronaldo, a gente não tem qual é o maior, mas aqui, ó, fatores de risco para idosos, por isso que eu estava mexendo no celular, povo. Eu estava tentando procurar uma resposta para o Ronaldo. Transtorno mental, depressão, pode ser diagnosticada ou não diagnosticada, perda de pessoas significativas e referências sociais, como o Douglas mesmo comentou, vivência de solidão acompanhada de dificuldades materiais, doenças crônicas e degenerativas,
onde o idoso perde a autonomia, receio de ser estorvo para a família e conflitos familiares e situação de violência. Então, pelo menos 4 ou 5 aqui nós comentamos a respeito, né? Falamos a respeito. Só que aqui não diz, tá? Nesse texto, pelo menos não diz qual deles é o maior, mas todos eles são relacionados a um meio único, né? A família, a estar, a ser autônomo ou não, a depender. Na verdade, né? As pessoas só não entendem isso, né? Às vezes minha avó fala assim: ai, mas por que o Luizinho consegue fazer tal coisa no celular e eu não? Eu falei: porque ele tem 1 ano e 10 meses, você tem 91, né? Ela fica assim: mas por que o Luizinho consegue fazer tal coisa? Eu falei: vó, o Luizinho é uma criança com 360 watts de energia. A senhora tem 91 anos, né? Tem que reconhecer que já passou bastante tempo entre a senhora e o Luiz, né? Tem uma diferença grande. E os idosos não conseguem entender porque durante uma vida inteira foram donos da própria vida, fizeram as coisas, nunca dependeram de ninguém. Só que chega uma fase da vida que é automático. E a gente, né, vai ser assim também, né? Pensa a gente. A gente já está quase assim. A gente já está quase assim agora. Ajudar a me trocar. Exatamente. A dar comida, não é fácil. Né? E aí, quando a gente fala de perda, né, do companheiro, existem outras perdas também que o idoso vai passar, né? Por exemplo, da autonomia, que é, acho que uma das maiores perdas, né? Eu acho que todas essas possíveis causas, elas acabam englobando todas as faixas etárias também, né? Porque doenças crônicas, transtornos mentais, né, abandono, sentimento de menos-valia, todos nós vamos passar ou já passamos por algum momento disso. Uma dor, quem já sentiu dor de dente sabe como é horrível, dá vontade de arrancar todos os dentes de uma vez só, né? Então, tudo que a gente quer quando a gente sente dor é acabar com a dor, né? Então, acho legal a gente falar assim, como que a gente poderia prevenir tudo isso, né? Tá. Pensar aqui, né? Porque, como eu disse, como é multifatorial, né? Mesmo que se colocasse dentro de uma redoma, né, ainda poderia ter possibilidade de suicídio, né? Mas eu acho que um jeito é acreditar em algo. Acho que uma das primeiras coisas é acreditar em algo. Tem um propósito, então. Propósito. De vida, então, né? seja religioso, né? Seja em si mesmo, seja nas árvores, né? Enquanto tem uma espiritualidade, então, né? Eu acho que a espiritualidade acreditar em si, né? Mas para acreditar em si mesmo precisa conhecer a si mesmo. Então tudo vai é um degrauzinho, degrau de uma escada. Então a escada só vai estar completa quando você acreditar, né, em algo, em você, né? Acreditar que tudo é possível, né? Eu acho que a ideia de quando a gente não acredita, mas talvez se eu conseguir, se eu chegar, eu acho que já é um começo. Mas quando a gente fala assim, não, eu vou conseguir, né? A gente muda toda uma história, muda toda uma ideia no pensamento, né? Porque a gente pensa e age. Se a gente pensa que a gente poderia conseguir, então o pensamento já está dizendo, olha, nem tenta tanto. É o que eu falo, quando a gente pensa positivo, as coisas tendem a acontecer com mais facilidade, né? Então eu nunca falo assim, espero que dê certo. Eu já olho pra pessoa e falo assim, vai dar certo, tá? Relaxa, tá tudo certo já. E aí o exercício, porque, né? É o positivo que ativa no nosso cérebro, ele meio que varre as coisas negativas do nosso cérebro e o que é positivo prevalece, né? E isso é um exercício, né? De se policiar, de se conhecer, né? O que eu quero, né? Não é nada que vem, bom, pelo menos não é o que a ciência diz, não é nada que vem, né, de outros lugares, que contribui quando você acredita, mas é o seu próprio organismo que vai lutar com aquilo, né? As atividades físicas, né, são muito boas, né, para várias questões de saúde, inclusive, né, afastar um pouquinho esse sentimento de tristeza, porque tristeza todo mundo já sentiu um dia, né? Seja a morte de um bichinho que tinha de estimação, a perda de um ente querido, né? Todo mundo já sentiu uma tristeza. E aí, se a gente for pensar na classificação de uma depressão, ela vai exigir outros fatores, né? O tempo que a pessoa está triste, né?
se ela paralisou total, não tem mais vomissão nenhuma, não tem mais atividade nenhuma, né? Mesmo assim, ainda dentro da psicologia, por mais que o DSM vai dizer lá os seus critérios, ainda a gente vai avaliar de fato se os 6 meses que ele diz lá que a pessoa, no período de luto, por exemplo, os 6 meses, a pessoa passou 7 meses, a depressão. A gente vai avaliar todo o contexto para ver se de fato é uma depressão ou não. Então, o jeito de prevenir, eu acho que é isso, procurar algo que gosta de fazer, né? Porque fazer aquilo que não gosta só porque o outro mandou é horrível, né? Horrível. Você fica forçado aquilo, não tem prazer, né? Isso vai pode piorar, né? Acabar. E pode piorar, inclusive. É a mesma né? coisa que eu falo no consultório para os pacientes, né? Faz exercício. Dizem que exercício é bom. Então, você gosta? Se você não gosta, não adianta. Né? Vai fazer alguma coisa que goste, né? Igual a gente sabe quais são os benefícios da atividade física. Né? Ela vai te ajudar a espairecer a mente, vai ajudar na sua circulação, vai produzir serotonina, vai te dar um prazer. Mas existem outros modos para você encontrar o prazer. Um chocolate, para quem não gosta de fazer física. Para mim seria um ótimo. Lanche. Mas assim, achar esse prazer, né? Muitas vezes as pessoas falam de viver. O exercício, mas eu gosto muito de fazer coisas manuais. Você vai lá e faz um crochê, faz uma pintura, aí vira pra mim e fala assim, ai Gabi, vai lá, e faz pintura em tela, faz um crochê. Eu vou me estressar que eu vou querer pegar a agulha e vou querer jogar nas pessoas. Não é pra você, né? Entendeu? Não é pra mim. Por isso que o autoconhecimento é muito importante e eu acredito que o psicólogo traz muito isso, né? Assim, de como ajudar a pessoa a se autoconhecer. A ideia em si da psicologia, né, é contribuir que a pessoa se reconheça. E se reconhecendo, ela tem atitudes que possam modificar aquilo que ela acha que é ruim. Sim. E as pessoas às vezes falam assim, mas psicólogo é muito caro. Eu não tenho dinheiro para pagar psicólogo. Saibam que existem, né, além de uma coisa que a gente vai falar aqui também, existem psicólogos de redes municipais, né? Então, assim, se você não tem condições, você corre atrás de uma secretaria de saúde na sua cidade, que eu vi que já tem pessoas de outras cidades acompanhando a gente, corre atrás da prefeitura da sua cidade, da secretaria de saúde da sua cidade e busque informações a respeito, né? E um outro serviço que normalmente é gratuito é a escutativa, que inclusive nós temos aqui na nossa paróquia, vai retornar, né? Ainda não retornou por conta da pandemia, estão ajustando alguns detalhes e o Douglas pode explicar um pouquinho melhor. E tem também um contato, que ele é nacional, não é isso? Isso, é o CVV, né? O Centro de Valorização da Vida, que é o que a gente costuma falar, como vai você, né? Eu acho que é o lema deles. E o CVV é o número 188 e é 24 horas. Então, são pessoas voluntárias de diversas profissões e que estão dispostas a escutar essas pessoas que muitas vezes no momento de crise, né? De crise, de pavor, de pensamentos negativos, orientem isso, né? Se você reconhece alguém que tem, igual a Michele falou, eu tenho depressão, então, se não encontra ninguém para conversar, tem essas pessoas que estão 24 horas, eles trabalham tanto no telefone 188, tem o chat também, tem o e-mail, então tem meios para você procurar, né, não deixando também de procurar o tratamento com um profissional, um psiquiatra, um psicólogo, mas assim, incentivar quando você notar que essas pessoas não querem conversar com você, né? Uma das coisas que a gente nota como prevenção é a questão do diálogo, né? Que eu acho que depois a gente pode falar um pouquinho disso. E se você não tem aquela pessoa, alguém para te escutar, tem essa rede do CVV e é muito forte, né? E são pessoas que estão ali para te escutar, ter essa escutativa, e pode ser que ela não vai te ajudar, assim, tipo, te dar uma luz, mas ela tá te acolhendo, ela tá te escutando e vai trazer essa paz para você, porque quando a gente fala, quando a gente se abre para o outro, né, eu acho que a gente também está se reconhecendo, né? Igual quando a gente eu tenho mania de escrever, né? Então, assim,
muitas coisas, muitos sentimentos, às vezes eu preciso escrever, porque parece que aquilo daí vai saindo de mim e eu vou enxergando melhor o que eu estou sentindo. Essa é uma das formas também, né, de colocar para fora aquilo que sente, né? Eu acho que também tem as escolas, né, as clínicas de escolas, que elas também ou são gratuitas ou têm um valor simbólico, só de normalmente cadastro, universidades, né? Nas universidades. Eu acho que, por mais que sejam estagiários, estão supervisionados por professores, né, que vão dar todo o suporte necessário. Né? Então, para quem é de Mogi, só para eu falar, porque como eu já trabalhei na UMC, então a gente fazia muitas matérias a respeito disso, inclusive, a UMC tem esse serviço, e é só chegar na universidade, na Secretaria da Psicologia, que é no prédio 2, e fazer a inscrição, e eles entram em contato. Então eles fazem toda uma triagem, os alunos são 100% acompanhados, depois eles fazem uma reunião com o professor que os acompanha, e esse professor mostra para eles, para a próxima consulta, qual seria a melhor maneira de lidar com essa situação e como o aluno consegue contornar isso. Mas saibam que não são alunos iniciantes, tá? São alunos, se eu não me engano, são 10 anos? 8 anos? Não, 5 anos. São 5 anos, são 10 semestres. Então, são alunos de 8º, 9º e 10º semestre que fazem isso. Então, eles já passaram por toda uma formação técnica, já fizeram prática em outros lugares, e eles são voluntários para fazer esse tipo de atendimento. Então, eu acho que é um caminho também. Nós temos um problema, né, no Brasil todo, que é a questão da saúde pública, principalmente em psicologia. Então, é comum a pessoa ir buscar na sua cidade ter fila de 100 anos, né? Sim. É capaz... Mesmo sendo um direito. Mesmo sendo um direito garantido ali. Fila, não só a psicologia, como outras áreas, mas, né, fila de 3 anos. Aqui em Santa Isabel nós temos uma fila de 2 anos. Né? Então, a pessoa passa, até faz a triagem, mas se for por caso de psicoterapia, vai entrar na fila. Né? Se for caso de psiquiatra, vai ser encaixado para ele passar. No entanto, para fazer um acompanhamento terapêutico, nós temos 2 anos aqui em Santa Isabel. Então, é muito difícil. É muito tempo, né? E é por isso que essas outras possibilidades são possibilidades que devem ser colocadas talvez em primeiro lugar, para que você consiga ir... como a gente fala na enfermagem, cuidados paliativos, né? Para a gente fazendo o paliativo disso, para a gente ir cuidando, até que a gente consiga chegar num tratamento definitivo, né? Que a gente consiga conversar com o psicólogo. E aí, voltando um pouco, a gente tem a escutativa na paróquia que vai retornar, né? E o Douglas pode explicar como isso acontece, que pode ser uma dúvida das pessoas também. O que é escutativa? Só para a gente finalizar esse nosso momento. Uma escutativa, como que uma escuta pode ser ativa, né? Acho que primeiro, né? Você escutar ativamente, você escutar sem o julgamento, né? Por mais que nós estamos num ambiente religioso, nós escutamos todas as pessoas, independente de religião, né? Porque é um momento de acolhimento, nós estamos ali simplesmente como pessoas. A religião é só uma facilitadora, né? Para a sociedade. Para a sociedade como um todo, né? Então nós estamos ali, o que Jung vai dizer, né? Jung é um dos teóricos da psicologia, ele vai dizer que quando estiver, né, na frente de uma pessoa, seja uma alma escutando uma alma, né? Não seja mais do que isso. Dentro da psicologia, a escuta ela é terapêutica. Então, às vezes a pessoa não faz nada, só escuta. Isso é terapêutico. Então, a ideia da escuta atenta, né, é parte de um projeto que a Juliana estava pensando, sonhando, junto com outras pessoas. E aí, dentro de todo o projeto, a gente pegou uma aba que era possível naquele momento para poder executar, que é a escuta, né? Então, a escuta ela tem uma duração média aí também de uns 50 minutos, né, 40, 50 minutos. A gente preparou um ambiente bem agradável, né? Então é um ambiente sigiloso, fica do lado da Igreja do Rosário, né? Então tem um cantinho lá bem específico, né? Tem um cafezinho quando você chega, se você quiser tomar. Então assim, é um ambiente bem agradável. E sem foco em religião também, que isso é muito importante, porque às vezes as pessoas têm esse negócio, né, de mas vai ser dentro da igreja, aquele monte de santo, não sei o que, não sei o que, eu não sou católico. Não é. É dentro
da igreja, mas é num salão. Então, é um salão, vamos dizer, ecumênico, né? Não tem nada que diga, é um salão católico. Então, se você não é católico ou se você não tem religião, a escuta ativa é para todos, e a religião, neste caso, né, é só o padre cedendo este ambiente para que possa ser utilizado para o bem maior da população. Isso, e apesar da gente ser, né, paroquianos e tudo mais, a ideia é meio acolher a pessoa, né, seja ela qual for, seja ela desde um traficante a uma vítima, né, porque a ideia é essa acolhida, né. Uma coisa importante que eu esqueci de falar também, né, eu acho que a gente é escuta atenta, tá? E vai retornar em breve, a gente vai divulgar mais. Muitas pessoas tentam intervir na conduta também, às vezes do psiquiatra, do psicólogo, né? Já escutei dentro da própria religião e outras pessoas religiosas dizer: não, você não precisa tomar esse medicamento. Não precisa, chega, hoje você não vai tomar, né? Mal sabe essa pessoa, que lógico não tem preparo, então não vai conhecer, que o medicamento às vezes demora 15 dias para fazer efeito. Mais, né? Já tem 15, 20 dias 30, 40 dias. Para poder estabilizar ali. E aí, se você rompe, né, com o ciclo, você retorna para o início, né? O exemplo, meu avô, ele tem Alzheimer, é o exemplo do Alzheimer. A gente ficou na nossa humilde ignorância. Não, mas o remédio não está fazendo efeito. Vamos trocar. Não, o remédio não está fazendo efeito, vamos trocar. Quando a gente teve a paciência de esperar o remédio fazer o efeito, que durou mais ou menos uns 30 dias, meu avô agora é outra pessoa. Meu avô é uma pessoa super tranquila, e antes ele tinha, né, alguns hábitos ruins à noite, de gritos e tudo mais, e agora não, agora ele é uma pessoa super saudável, é uma pessoa tranquila, que dorme tranquilamente, porque nós esperamos o remédio fazer efeito. E uma observação, é da mesma forma que muitas vezes a gente brinca: se você não é mãe, nunca fale que seu filho não vai ser assim, sabe? Hoje em dia eu posso dizer, às vezes eu falo assim: não, meu filho, birra jamais, ele está nessa fase agora. Então, se você não é médico, se você não é psiquiatra, se você não é psicólogo, não opine, porque isso são coisas importantes que podem ajudar ou simplesmente acabar com a vida de alguém. E outra coisa, acho que também é importante, o suicídio dentro da religião também ele é tido ainda, né, como você não vai herdar o reino do céu, né? Pois é. Já passamos desse tempo. Já passamos. Né? Espero que já para alguns. Porque Deus é misericórdia. Exatamente. E quem somos nós? E para isso a gente tem o exemplo de São Pio, né, que em um determinado momento uma camponesa veio ao encontro dele e falou para falar para ele que o irmão tinha se jogado da ponte, né? E ela veio, naquela época, né, a família toda ia ser condenada, né? Então ela veio contar para o padre, né, o padre Pio até então, que o irmão tinha se jogado. E quando ela chega para contar, São Pio fala assim: entre a ponte e o rio, a misericórdia de Deus estava ali. Então, antes mesmo que ela contasse, já tinha sido revelado. Então, se houve uma revelação, só pode ter sido divina, né? Então, a gente acredita sim que a misericórdia é infinita. Sim, acho que isso é bem importante focar, porque culturalmente as pessoas falam isso: nossa, se matou, já está no inferno. E não eu particularmente falando, eu acredito muito na misericórdia de Deus. Só Deus para saber o que estava passando aquela pessoa, aquele momento, né? Que levou ela a fazer isso contra ela mesma. Que foi uma salvação muitas vezes para ela. Então, quem somos nós, né? Eu acho que isso é importante. Então, acho que só para finalizar e fazer uma revisão do que a gente viu aqui hoje, né? Deixa eu só fazer rapidinho um comentário, que é um comentário da minha mãe. Ela falou assim, que o suicídio, muitas vezes, como a gente já falou aqui, ele pode estar ligado à depressão, mas que é legal a gente ficar... Legal é uma expressão que a gente usa, né? A gente ficar atento, porque como ela mesma diz, chega de mansinho. Não é assim, de um dia para o outro a pessoa está lá e não quer mais nada da vida, né? São coisas gradativas, e é isso que a gente precisa ter uma atenção muito grande em relação à depressão, né? E só para fazer esse compilado, então, os números são gritantes, né? É uma questão de problema de saúde pública, então por isso que a gente
decidiu trazer aqui no Afectos hoje, para encerrar esse mês de setembro, esse tema, né? Tão pesado, a gente até brincou aqui, a gente só vem juntos aqui quando são temas mais pesados, mas é porque acho que até para nós fica mais confortável de ir falando, criando esse diálogo, né? Nada pessoal, mas assim, a gente vai tentar trazer um tema mais leve da próxima vez. Leve para vocês, mas assim, para falar como o suicídio é gritante, é problema de saúde pública. Pensamentos suicidas que apresentam sinais assim nas pessoas, que podem causar, na verdade, pensamentos, sinais que podem causar pensamentos suicidas nas pessoas, pensamentos de fracasso, desesperança do futuro. Então, como o Douglas falou, a pessoa precisa ter um propósito, a gente precisa ter um propósito. O sentimento de estar preso na própria vida, então a falta de autonomia, a gente vê como isso é importante na vida dos idosos, né? A falta de autonomia, desesperança quanto ao futuro para as pessoas que são discriminadas na sociedade. Então a gente vê o número de negros, LGBT, que também se suicidam por falta de oportunidades, falta de reconhecimento. Né? E a gente precisa sim bater nessa tecla, mudar isso como sociedade e prevenção, né? Sempre o diálogo. Tem uma cartilha que eu estava lendo nesses dias sobre família, né? E fala lá que quando o adolescente entra na cidade de adolescência, o que a família precisa dar? Autonomia, precisa dar uma ocupação para esse jovem. Então, fazer com que ele se sinta importante, fazendo uma atividade em casa ou alguma coisa para a família, mas isso é muito importante. O diálogo, assim como a Cris colocou aqui no comentário, como é importante. E assim, levem para as pessoas, né, que a gente tem esse centro de valorização da vida, que é o 188, que são pessoas que estão 24 horas ali disponíveis para te escutar aquele que precisa. E tem a escuta ativa aqui em Santa Isabel. Daqui a pouco está retornando, né, Dô, pelo que eu entendi, porque tem que ter essa proximidade. Então, daqui a pouco a gente já vai poder voltar às nossas atividades. E é isso, é um alerta para nós. Pode estar do nosso lado a pessoa nessa situação que esteja pensando em tirar sua própria vida. E a gente precisa ter essa empatia, tratar com acolhimento essa pessoa, né, para que a gente possa tentar mudar alguma coisa. Por isso que a gente decidiu trazer isso, né, para a gente trazer essas informações e esse alerta também para Santa Isabel, que por ser uma cidade pequena, mas a gente tem visto muitos casos de suicídio, né? E só para a gente finalizar mesmo, a gente não pode deixar de dar os nossos recados. O Afectos encerra hoje com essa nossa formação aqui, né? Porque, graças a Deus, 2 pessoas aceitaram serem nossos colaboradores também. Então, a partir de agora, o Douglas, a Simone, o Padre Eduardo e o Moacir. Para quem acompanha a nossa página, o Moacir ele já participou do Círculo Bíblico com a gente. Então, agradeço desde já ao Padre Eduardo e ao Moacir, que vão integrar o nosso Afectos. Então, a partir de outubro, cada um deles vai aparecer uma vez por mês para falar com vocês. A gente vai divulgar qual é a semana de cada um, continuar com a divulgação dos temas e tudo mais. Simone continuará falando sobre a parte de saúde, Douglas continuará falando sobre essa parte de psicologia. Padre Eduardo vem com temas relacionados à história dos santos. E o Moacir ele vai falar sobre alguns temas do mundo na visão da igreja. Polêmicos. Assuntos polêmicos. E a gente continua com a nossa programação. Na terça-feira a gente tem o Momento da Criança. Na quarta, o Afectos. Toda quinta-feira, adoração ao Santíssimo. Na sexta-feira a gente tem um grupo de oração pela página da Paróquia Santa Isabel. No sábado a gente tem o Círculo Bíblico, então, para que vocês já fiquem preparados, esse final de semana é o Padre Eduardo, então ele vai aparecer esse final de semana e na quarta-feira ele aparece de novo aqui com a gente. Sobre as missas,
Às 19 horas no sábado é transmitido pela página da paróquia, mas também com presença de fiéis. No domingo, 7, 9, 11 e 19 são horários de missa na Igreja Matriz, somente com presença de fiéis, então não tem transmissão dessas missas. Às 10 horas da manhã, aqui no Parque Santa Teresa, nós temos com presença de fiéis e transmitido. A única observação do Parque Santa Teresa é que é necessário você dar o seu nome. Eu vou colocar novamente na página um contato, que nós atualizamos esse contato. Então é necessário dar o nome para participar da missa, porque aqui nosso espaço é reduzido, tá bom? Então aqui nós precisamos de uma lista. Dos dias 4 ao dia 7 de outubro, a gente vai ter o tríduo do Rosário de São Benedito, com missa e oração do Santo Terço. Vai ser dividido também entre Matriz e Igreja do Rosário, então para quem está online, vai acompanhando com a gente, vai ter tudo na página da paróquia. E a partir do dia 7 do 10, na Igreja Matriz, tem adoração ao Santíssimo às 19 horas, somente presencial. Então a gente está retornando com as atividades, então participem, retornem à rotina de vir à igreja, né, porque isso é muito importante, que é uma coisa que é muito frisado nessa parte de fé e espiritualidade. Então para nós católicos é muito importante que a gente tenha essa nossa rotina de missas, adoração, das atividades da igreja, e agradecer a Deus porque a gente está podendo voltar, né, com as restrições, com os cuidados, e pedir para que logo, logo essa vacina venha e que tudo volte ao normal, né, porque a gente quer essa igreja aqui cheia de gente para a gente fazer esses nossos encontros e ter um bate-papo legal com vocês presencialmente. Com certeza. Obrigada, gente. Então é isso. Ah, é verdade. Curte, compartilha, manda para os amigos. É o nosso diretor que está falando para a gente ser youtuber nesse momento. Nosso ponto aqui, gente. Tá até gritando. Curte, compartilha, porque isso não é um tema de agora. Isso é um tema para a gente aí disseminar essas informações por um bom tempo, né? Para que as pessoas tenham conhecimento. Tá? Então, vai estar no YouTube também. A partir da semana que vem, o YouTube também vai estar atualizadinho com todas as nossas atividades. Então é isso, gente. Muito obrigada. Tenham todos uma boa noite. Boa noite, e pessoal. até amanhã na adoração ao Santíssimo. E com eles no mês que vem, em alguma quarta-feira do mês. Que Eu a gente no final vai... do mês, porque eu entrarei de férias. Então, Simone estará de férias. No final do mês a gente vai ver a Simone aqui novamente na quarta-feira. Tá bom? Muito obrigada, pessoal. Tenham uma ótima noite. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.